Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal pessoal. Sem muita enrolação, já vou começar a pauta. Antes de começarmos a falar do vídeo, da pauta do vídeo, já vou deixando um aviso que nos comentários, no comentário fixado vai estar aqui meus outros projetos. Se você se interessar, você clicar lá no link e entra lá nas minhas outras redes dos meus outros projetos. Tá bom? Muito bem, então, o vídeo de hoje eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Tentar ser o menos prolixo possível, a respeito da arrogância, da prepotência do brasileiro no geral, que foi uma das coisas que eu mais aprendi na minha vida. Se eu hoje pudesse, mesmo com a minha pouca idade, falar que tem algo que eu conheço bem, não seria nada de qualquer outra coisa que eu já tenha falado, e sim da própria arrogância das pessoas. Porque eu sou melhor? Porque eu sou mais humilde? Não, negativo. Muito pelo contrário, porque até eu mesmo, não como se eu fosse alguém melhor que os outros para não ter experimentado ter passado pela mesma experiência, mas porque até eu mesmo já passei por isso e passo constantemente, né? O ego do brasileiro, ele é maior do que qualquer outra coisa. Ele é maior do que a sua vaidade, do que a sua promiscuidade, ele é maior do que a sua ganância, ele é maior do que a sua inveja. O ego do brasileiro, ele é maior do que qualquer outra coisa. Você vai se surpreender com o tamanho do ego do brasileiro quando você bater de frente com ele, né? Muito provavelmente, se você for adulto, você vai saber do que eu estou falando. Quando você tem um emprego, um CLT, você é um CLT normal, né? Você tem um emprego, você bate ponto, você tem uma função fixa e você bate de frente com um patrão cabeça dura. Existe uma maneira mais fácil ou melhor de fazer aquele trabalho e o seu patrão cisma, persiste em fazer do jeito mais difícil, do jeito mais complicado, do jeito mais demorado, e isso te prejudica e prejudica ele. Entendeu? Você às vezes prefere ficar em silêncio, né? Porque pensa, pô, por que eu vou falar alguma coisa pra ele, ele não quer escutar? Mas com o tempo você vai percebendo que aquilo também te prejudica. Você tem que fazer da maneira mais difícil só porque alguém tá te falando, sendo que você poderia estar fazendo de uma maneira mais fácil. E a pessoa persiste, a pessoa briga com você, a pessoa faz você sentir culpa por você ter uma opção mais fácil, uma opção melhor, uma opção que vai favorecer todo mundo, não é só você. E ele prefere fazer do modo antigo. Eu passei muitos anos da minha vida sendo criado por mulheres. E uma coisa que todas elas têm em comum é que todas elas têm uma dificuldade imensa em lidar com o próprio ego. Homem não tem? Homem tem. Só que qual é o ponto? Homens, às vezes eles têm que abaixar o ego deles para conseguirem conquistar as coisas que eles querem, né? Se ele quer um emprego, se ele quer uma moto, se ele quer alguma coisa material, alguma conquista pessoal, profissional, intelectual, ele vai ter que abaixar o ego dele, porque sempre vai ter alguém acima dele. Então, o homem, de uma certa forma, ele já vai exercitando essa quebra do ego desde sempre. Significa que o homem tem um ego menor que o da mulher? Não. Até porque tem homens que morrem, mas não dão o braço a torcer, não falam que estão errados. Mas a mulher já está no cerne dela, até porque a mulher no Brasil, ela cresce sendo paparicada por todos ao seu redor. Né? Tem as desvantagens de ser mulher no Brasil, mas também tem as inúmeras vantagens. Você sempre vai estar sendo paparicado pelo seu pai, pelos seus tios, pela sua mãe, pelas suas tias, pelos seus pretendentes, né? Pelos seus amigos, suas amigas. Todo mundo vai estar sempre te paparicando. Então a mulher, ela esquece que, apesar de ela ser sim especial para as outras pessoas, ela é um ser humano, um mero mortal como todo mundo. Né? A minha mãe pode ser especial para mim, né? A sua para você,
Mas no final do dia, a minha mãe, a sua mãe, é um mortal como eu, como você, como o presidente da República, né? Só que as mulheres esquecem disso. Então elas não exercitam a quebra do ego, porque poucas vezes na vida dela elas vão ter que quebrar o ego. Poucas vezes elas vão ter que se rebaixar alguém para poder conquistar algo, né? No máximo, ser subalterna de alguém, né? Mas isso não necessariamente vem acompanhado de uma humilhação. Não necessariamente ela tem que levar comida de rabo, tem que tomar sermão toda hora, tem que sofrer uma esculhambação. Não. Ela sofre poucas frustrações na vida. Então a mulher ela vai alimentando bem esse ego. Eu falo isso por experiência própria, né? Eu crescendo assim no meio de muitas mulheres, né? E todas elas tinham isso em comum. Todas elas passaram por dificuldades, às vezes dificuldades das brabas, tipo até fome, mas ainda assim elas tinham um ego a manter. E elas mantinham esse ego até o final. Elas iam lá e não aceitavam certas situações, mesmo que para conquistar as coisas dela, porque elas não mereciam aquilo, né? Na cabeça delas. E o que isso acarreta? Acarreta que quando a pessoa ela quer melhorar, ela não consegue. Porque para você melhorar, de qualquer forma, profissionalmente, espiritualmente, intelectualmente, você tem que se você tem que se humilhar, você tem que se rebaixar, você tem que entender que você é menor. Você não é um protagonista de anime, você não é um protagonista de jogo, você não é um protagonista de um filme, de uma ficção, onde você simplesmente estala os dedos ou passa 10 minutos do filme e você, ou da série, e você já tá overpower, ultra mega blaster, hiper mega fucking power. Não existe isso. Às vezes as pessoas passam 15 anos, 20 anos estudando, se dedicando a algo para ser medíocres, medianas. Porque são muitas pessoas no mundo. Sempre vai existir alguém mais inteligente que você, mais esperto que você, mais forte, mais rápido, mais tudo. E as pessoas não entendem que para você conquistar qualquer coisa, você tem que sacrificar alguma coisa. Não existe isso de você conseguir algo sem sacrificar algo. Não é uma questão romântica, é uma questão literal mesmo. Você quer aprender, você quer se tornar um professor, você tem que sacrificar tempo. Você tem que pegar um pouco do seu tempo. Em vez de você fazer qualquer outra coisa, você estudar. Você quer se tornar um atleta, você tem que sacrificar o seu tempo e treinar. Para um dia você se tornar um atleta. Por mais fraco que seja, por mais medíocre que seja, você tem que treinar. Você tem que sacrificar algo para conseguir algo. E a mulher ela não está acostumada com isso, ela não está habituada com isso. As pessoas no geral também não estão. E as pessoas às vezes esquecem que isso é para tudo na vida, né? Não é só dinheiro, que você tem que sacrificar seu tempo para trabalhar, para conseguir dinheiro, para sobreviver. Não é só isso, é para tudo. Para tudo. Se você quer melhorar como pessoa, você tem que sacrificar o seu ego. Isso é um dos sacrifícios mais difíceis de fazer, mas um dos mais necessários. Não tem como você se tornar uma pessoa boa achando que você é uma pessoa boa já. Tipo, já tá bom, tudo que eu fizer tá bom, e é isso, e acabou, e não sei o que. Não, entendeu? Para você se tornar humilde, você não vai se tornar humilde achando que você já é humilde. Eu já sou humilde, acabou, não vou treinar minha humildade, não vou fazer caridade, não vou praticar esmola. Não tem como, sabe? Tipo, o ego, ele é um dos maiores inimigos do ser humano mesmo. Porque se você não quebra o ego, se você não tenta vencer o orgulho, porque vencer completamente impossível, praticamente impossível, né? Se você não vence o orgulho, você não consegue fazer nada. Eu falo isso por experiência própria também, não só do que eu vi nos outros. Eu não sou perfeito, né? Eu sou muito jovem, né? Eu tenho 21 anos, então o que eu sei da vida? Mas isso você percebe muito facilmente. As pessoas percebem isso nas outras, né? Você já percebeu que o brasileiro sempre está falando mal de alguém? Ah, que o fulano se acha, o fulano é arrogante, o fulano é prepotente, o fulano é mesquinho, o fulano é mentiroso. Sempre apontando o erro dos outros. Obviamente, não é difícil você perceber isso nas pessoas no geral, que todo mundo
tem um ego, tem um orgulho muito grande, uns mais, outros menos, mas todos grandes. E isso faz com que o brasileiro ele tenha medo de mudar, ele tem medo, ele tem um medo irracional de ser menos orgulhoso. Menos orgulhoso. É engraçado como um povo tão pobre, de espírito e de material, sabe, financeiramente falando, consegue ser um povo tão soberbo ao mesmo tempo. É um povo tão pobre que consegue ser tão soberbo. Porque uma das maiores muletas do orgulho do brasileiro é falar: ah, eu estou trabalhando, eu estou ganhando dinheiro, eu estou conquistando poder aquisitivo, logo eu sou bom, né? O brasileiro faz o mínimo, que é trabalhar para se sustentar, ou sustentar alguém da família, né? Um filho, uma esposa, um doente. E ele acha que isso já é uma virtude enorme, uma grande virtude. Sendo que, tipo, se você parar para pensar com 2 neurônios, por mais fácil que seja a vida, você tem que fazer o mínimo de esforço para sustentar. A comida não vai chegar até você do nada. Não vai cair um prato de bife, por mais que tipo, você não tenha que comprar. Tá lá de graça no mercado. Tá de graça a carne. Você tem que sacrificar, você tem que levantar da sua cama e fazer um mínimo esforço de pelo menos ir lá buscar a carne, né? Então, buscar o próprio sustento não é uma virtude, né? Uma grande virtude. É uma virtude pequena, uma virtude menor, né? Que tem sua importância, tem sua relevância no seu aprendizado, mas as pessoas param aqui, ó, eu estou me sustentando, logo eu sou uma pessoa boa, eu sou humilde, eles vão atrelando a esse atributo, né, de se autossustentar, outras virtudes, né, humildade, honestidade, né, bondade, vai tudo se atrelando a isso, entendeu? Como se sustentar fosse uma das maiores virtudes do mundo, né? E aí, o brasileiro ele não para pensar assim, tá, eu me sustento, mas eu sou um bom pai? Eu sou uma boa esposa? Eu sou um bom filho? Né? Ficou forte, foi mais difícil. O brasileiro não pensa isso. O brasileiro não pensa em nada. O brasileiro fica com medo de dizer até que está errado. Não vê quantos palpiteiros tem no Twitter, quantos palpiteiros tem no Instagram. O cara não sabe escrever uma redação. Não tem o básico. Foi apertar o botão de pausa, apertei para parar a gravação. O brasileiro, então, como eu estava falando, o brasileiro não sabe o básico de português. E ele quer falar sobre macroeconomia, quer falar sobre teologia, quer falar sobre filosofia, quer falar sobre política, todos esses assuntos que muitas das vezes o cara com 5 anos de faculdade não é experiente o suficiente para falar bem. O brasileiro com 2 vídeos do YouTube e um Reels do Instagram, o cara se acha formado o suficiente para falar a respeito disso, né? A própria prepotência dos protestantes brasileiros, né? Os calvinistas, luteranos, falando aí tanto dos neopentecostais, mas eles na verdade são a maioria até, tentando refutar uma religião de 2000 anos, que é o catolicismo, com um simples versículo da Bíblia que foi escrita pela própria Igreja Católica, com um simples versículo. Aí mete lá o Êxodo 20. Tipo, o cara, ele não para entender o significado de ídolo. Ele não entende a diferença de latria e hiperdulia. Ele não entende o básico do que ele está criticando. Às vezes ele não entende o básico do básico da própria religião. E eu não falo isso só dos protestantes, também tem os católicos, que o cara não sabe a diferença de um diácono com um padre, não sabe a diferença de ele não entende o porquê, sei lá, Maria é Theotokos, ele não lê o catecismo, às vezes o cara não lê nem a Bíblia, entendeu? E o cara quer ficar lá, tipo, zoando protestante, falando que protestante é burro, né?
E isso não tá só nesse escopo assim mais intelectual, até no dia a dia as pessoas, você vê o quanto o ego do brasileiro é grande. Como eu dei o exemplo no começo do vídeo, para você que trabalha em local fechado, CLT, né? Aquele patrão arrogante que não aceita conselho de ninguém, não aceita a verdade de ninguém, o conselho de ninguém, a opinião de ninguém, a visão de ninguém, né? Esses dias eu tava até vendo aquele reality show, Pesadelo na Cozinha. Aí tem aquele cara do pé de fava. Pô, o cara botava comida no chão, assim, no fogão, debaixo do fogão, assim, no chão, a carne marinando, os alfaces tudo podre. O cara usava buffet, né, self-serve e ao mesmo tempo la carta, né, que é você ver no cardápio, decidir no cardápio. O cara, sabe, desligava o congelador de noite para poder economizar energia, sabe, na cabeça dele isso faz total sentido. O cara fazia um monte de merda no restaurante dele. Aí chegou o Jacão, um chefe renomado, que tem inúmeros restaurantes. Cara, olha, isso aqui tá errado. Não, tá errado não. Não, olha, sua comida tá meio ruim. Não tá ruim não. O cara não aceitava de jeito nenhum uma opinião diferente da dele. E não é nem de um cara qualquer, era do Jacão, não. Tipo assim, não tô falando que o Jacão é o único especialista do mundo e tudo mais, mas, cara, se você tem 2 neurônios, você vê aquilo ali e você vê que tem coisa errada. O cara falando merda da esposa dele, o restaurante todo ouvir, o cara gritando, o cara xingando, a mulher falando que o cara tá errado e o cara rebatendo. Não tô errado, tem que ser do meu jeito, pronto e acabou. Tipo, falando desse jeito mesmo. E aí, quando tem uma parte do reality que eles abrem pros clientes, né, irem lá comer. Os clientes iam lá comer e, tipo, cara, o cliente falava, olha, sua comida tá ruim, tá sem sal, isso aqui tá com carne. Não, a culpa não é minha, a culpa é do fulano. Mas eles não fazem do seu jeito? Fazem. Então, tá errado. Não, mas quem tá errado é ela, não sou eu, porque quem tá executando... Então, tipo, o brasileiro, ele foge do erro, não no sentido bom, né? Tenta não errar, mas, tipo, ele foge da culpa do erro. Eu tenho culpa de ter errado, igual o diabo foge da cruz. Entendeu? Por isso que o brasileiro ele não evolui intelectualmente, não evolui espiritualmente, não evolui como pessoa. Por isso que você vê tantas pessoas que se auto-intitulam humildes, já é um paradoxo isso. Mas pessoas que são conhecidas às vezes como uma pessoa humilde, como o Luva de Pedreiro era conhecida, uma pessoa humilde, uma pessoa bondosa, e quando tu vê, tipo, o cara atrai a esposa é uma vagabunda, a filha é uma piranha, o cara é um drogado, a mãe é uma problemática, tipo, as pessoas todas estão assim. É muito difícil você ver uma pessoa boa que é boa da cabeça também. Sabe? Tipo, a pessoa, ela é uma pessoa boa no geral, no dia a dia, e ela é boa quando ela tá sozinha também, sabe? Tipo, ela é tranquila, calma. Eu falo isso por experiência própria, já é a 3ª ou 4ª vez que eu tô falando isso, porque eu tive essa experiência. Passei anos da minha vida revoltado com as coisas que me aconteciam. E quem conhece o mínimo da minha vida sabe, da minha vida pessoal, sabe que muitas coisas aconteceram e tava fora do meu controle, né? Eu passei por muita merda, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também fiz muita merda, né? Eu não fui aquele adolescente que usou droga, roubou, essas merdas assim, mas eu já fui muito babaca, já fui muito covarde, já fui muito filha da puta, já fui muito manipulador, né? E a dor de você realmente se arrepender disso é grande. Quando você para pra pensar, caralho, olha o que eu fiz com essa pessoa. Olha o que eu fiz quando ninguém estava vendo. A dor é grande. Quando você se arrepende de verdade. Não é falar da boca para fora. É você, com o coração contrito, pensar, caralho, que merdinha que eu fui. E eu fiz uma coisa que muitos jovens não têm coragem de fazer. Muitas pessoas não têm coragem de fazer. Eu fui pedir perdão para cada uma dessas pessoas que eu pude, né? Eu fui lá, falei com as pessoas que eu magoei. Cara a cara, fulano, desculpa. Eu sei que eu fiz isso. Falei. Cara, quantas pessoas fizeram isso com você? Quantas vezes você fez isso com as pessoas? Não tô falando isso pra... Olha, gente, como eu sou um exemplo. Não.
Isso é o mínimo que eu devia ter feito. Aí eu fiz e eu falo pra vocês. Que sensação de bosta. Bosta. Por isso que eu falo, eu entendo a experiência. De você se arrepender. Cara, é muito bosta. Você chegar assim e falar, eu fui um babaca. E sem o mais. Porque o brasileiro tem aquela mania de botar o mais, né? Eu fui um cuzão com você, mas... Não, sem mais. Sem mais. Você chega e fala, olha, eu fui um cuzão. Ponto. Olha, eu fui um filho da puta. Ponto. Olha, eu sou um merda. Ou eu fui um merda. Ponto. Desculpa. Sem mais. Sem menos. É muito ruim. É uma sensação avassaladora. Mas, a longo prazo é recompensador. Porque isso ajuda você a não cometer esses erros de novo. Porque você está isento da... Não é isento da culpa, mas você se livra desse martírio eterno da culpa, sabe? Tipo, ficar sendo perseguido. Caralho, fiz merda lá atrás, nem pude me desculpar, cara. Sabe? Que nem aquela... Muitas pessoas que sentem isso são aquelas pessoas que perdem um pai, não tem oportunidade de se reconciliar com o pai, com a mãe, né? Eu, no meu caso, recentemente, eu não briguei com meu avô faleceu, né? Mas eu tinha medo de ele morrer antes de eu poder dizer que eu amo ele, né? Eu gostava muito do meu avô, gostava muito mesmo. E eu pude ter a oportunidade de chegar para ele e falar, avô, eu te amo, tá bom? Não esquece disso, pá. E depois que ele morreu, eu fiquei leve com isso. Eu fiquei, caraca, que bom que eu pude falar isso antes de ele ir embora. Mas tem pessoas que não conseguem, sentem uma culpa eterna. Muitas vezes são assim os nossos erros. A gente vai pensando nisso, caraca, eu traí um cara bem legal, eu traí uma menina tão legal. Não só em um relacionamento amoroso, mas às vezes na amizade. Às vezes era sua mãe, seu pai, sabe? Ou só era uma pessoa legal mesmo, que às vezes te cedeu, te deu um ato de bondade, você foi lá e simplesmente usurpou dela ali, se aproveitou do momento e cuspiu na cara dela, metaforicamente falando, né? Tipo, a pessoa te fez um ato de caridade, se deu um tempo dela, se deu dinheiro, se deu alguma coisa assim, que ela não ia ganhar nada com isso, e você foi lá, em vez de apertar sua mão, você pegou o braço todo da pessoa, sabe? E ainda ficou depois falando, bem feito, não, porque o fulano merece mesmo, ele tem dinheiro, ele tem isso, ele tem aquilo. Então, infelizmente, isso é essa soberba, né, esse orgulho, ele é quase que invencível para o brasileiro. O brasileiro não tem ferramentas o suficiente para vencer isso. Mas, pela minha pouca experiência de vida, principalmente com o orgulho, eu posso te dizer, uma das ferramentas, não sei se é a mais forte, se for, um dia eu vou descobrir, e aí eu compartilho com o máximo de pessoas que eu conseguir, mas uma das ferramentas mais fortes é a humilhação. Não tenha medo da humilhação. Porque se o homem mais perfeito e mais importante desse mundo se submeteu a lavar os pés de pecadores podres como nós, como foi Jesus, que sendo o rei do universo, o ser mais perfeito que existiu, se ajoelhou e com as suas próprias mãos lavou os pés de pecadores, né? E partilhou do seu pão e do seu tempo com pessoas da mais baixa estirpe, prostitutas, ladrões. Não que você tenha que fazer sempre necessariamente a mesma coisa, mas, sabe, se ele se rebaixou ao tão baixo nível, quem é você para não querer passar pela mesma humilhação? Não é você buscar humilhação gratuita, né? Ficar falando por aí, gente, eu sou um bosta, eu sou um lixo. Não é isso. Mas, sabe, fugir da realidade da sua pequenez. Sabe? Quem é você para fugir disso? Sabe? Então, quando você se humilha, né? Não é necessariamente de forma total, literal, mas quando você percebe a sua pequenez, quando você evita querer ser melhor que o outro, né? O outro fala bosta pra você e você não fica retrucando porque você quer vencer ele. Quando você vai percebendo essas pequenas coisas e você vai praticando, não é só perceber, você tem que praticar, você tem que calar a boca quando alguém tentar te humilhar. Você tem que não desejar o mal quando alguém te praticar o mal. E aí, no começo vai ser só doloroso, é igual treinar. Quando você for fazer barra, vai doer os músculos, você vai acordar no dia seguinte, seu músculo não vai ter crescido, você não vai estar se sentindo melhor, você vai estar se sentindo bem pior, na verdade. É a mesma coisa. Mas, a longo prazo,
os dois têm algo em comum. Eles vão trazer resultados, né? A musculação e hipertrofia. Na prática da humilhação, a humildade, né? Não estou falando que eu sou um cara humilde, longe disso, pelo amor de Deus, né? Mas eu estou falando que quando você entende isso, você começa a trilhar um caminho mais certo, né, do que você já anda trilhando. Humildade não é você se sustentar. Humildade é você se humilhar. Fazer o máximo, sabendo que ainda assim não chega nem perto de ser o mínimo para salvar sua própria pobre alma, né? Mas é isso. É uma reflexão interessante de se ter. Se eu fui muito prolixo, ou se eu não fui muito sucinto, assim, fui muito claro nas minhas palavras, eu vou tentar deixar conciso, numa frase única. O problema que te impede de melhorar intelectualmente, espiritualmente, profissionalmente, é o seu orgulho. O seu orgulho de não querer estar errado, de fugir da humilhação, de fugir do seu próprio reflexo, né? Ali perceber o quão podre você é. E em vez de você continuar fugindo, você começar a praticar o perdão, a auto-humilhação e entender que você é um ser humano, você erra e não tem problema nenhum em saber que você errou. O problema é você continuar errando e achar que está certo, né? Pensa nisso. Isso não parece tão profundo, parece algo simples, algo que qualquer criança pensaria, mas você quando para pensar nisso, nas suas atitudes do dia a dia, né? Naquela discussão que você teve acalorada com o patrão, com uma amiga, com o namorado, naquela família que você destruiu porque você simplesmente não quis aceitar o quão bosta de marido ou de esposa você era, naquela amizade que você destruiu porque você não quis aceitar que você era uma merdinha de um traidor, de uma traidora, de um cara escroto, uma garota escrota. Quando você entende que você tem que mudar, que você tá fazendo merda, no começo é uma droga, ninguém vai te aplaudir, e capaz de ninguém nunca te aplaudir, né? No começo é uma droga, mas com o passar do tempo você vai percebendo que seu orgulho é um item muito caro, mas que tem pouco valor. Sabe, você para manter ele é muito caro, você perde casamento, você perde namoro, você perde amizade, você perde família, você briga com seu pai. E quando você percebe, tudo isso que você deu para manter seu orgulho foi em vão. Porque você percebe que seu orgulho não é bosta nenhuma. Quem é você com seu orgulho dentro do seu quarto? Ninguém. Entendeu? Ninguém. Você é só o rei. O rei do Pequeno Príncipe. Quem já leu o Pequeno Príncipe sabe o que eu tô falando. O rei lá, todo pomposo, coroa e tudo, dando ordens pro vento, porque não tinha ninguém ali. Sabe? Não tinha ninguém para ele liderar, com quem ele compartilhar suas conquistas, seu reino, seu império, né? E é isso. Eu espero que tenha ficado uma boa lição, né? Não é mérito meu essa reflexão, não é mérito meu. Isso a gente vai percebendo através da graça, da providência divina, ou uma pessoa mais velha vindo falar, que é a mesma coisa, né? E eu percebi isso tomando no cu. Eu não percebi isso porque eu sou um grande intelectual. Eu percebi isso tomando no cu, perdendo tudo que eu tinha mais de uma vez. Eu já fui pro fundo do poço mais de uma vez. E eu sei como é que é você querer dar tudo para manter seu orgulho e no fim perceber que foi em vão. Eu não precisei morrer sozinho para entender isso, nem esperar as pessoas começarem a partir totalmente, tipo, porque a única forma da pessoa partir totalmente é morrendo, né? Enquanto a pessoa estiver viva, você pode correr atrás. Eu não tô falando de casamento. Eu dificilmente me apego só a relacionamento amoroso, porque até parece que é a única coisa que eu falo aqui. Quando eu falo de relacionamento, é no geral, gente. É no geral. Amizade, sabe? Companheirismo, parceria comercial, família, namoro, casamento, tudo. Engloba tudo. Mas é isso.
Eu espero que eu não tenha sido muito prolixo. Se eu tiver sido, mil perdões. Perdoem também a qualidade de imagem. Eu faço tudo pelo celular, né? E olhem aí o comentário fixado para os meus outros projetos. E eu acho que é isso. Até a próxima e tchau.